A palavra obedecer, ela vem do latim obediere, que significa escutar com atenção. Segundo a língua portuguesa, a palavra obediência se enquadra dentro do conceito bíblico, que é se submeter à vontade de alguém. Então, obedecer significa ouvir com atenção e se submeter à vontade de alguém. O cristão, ele ouve atentamente a voz de Deus, ele ouve atentamente a palavra de Deus, e aí então ele se submete à vontade de Deus. Por que a obediência é tão importante na vida do cristão? Para provarmos o nosso amor a Deus. João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, disse Jesus. João 14,21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia. 1 João 5:3. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Amém? Então, o cristão que obedece a Deus, ele demonstra o seu amor a Deus. A obediência a Deus é uma prova do nosso amor a Ele. Também, a obediência também serve para nós sentirmos e entendermos o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Como é que funciona o amor de Deus? A obediência, ela nos ajuda a sentirmos esse amor e a entendermos esse amor. João 15:10. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Palavras de Jesus. 1 João 2:5. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. 2 João 1:6. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. O que é o amor? Por que eu obedeço a Deus? Eu obedeço a Deus porque eu o amo e porque eu sei que tudo o que Ele ordena para a minha vida é bom para mim. Eu sei que tudo aquilo que Ele ordena para a minha vida vai trazer benefícios para mim, porque eu sei que o amor dele por mim é sincero, eu sei que o amor dele por mim é puro. A obediência também nos ajuda a sermos felizes. Olha o que Jesus disse em Lucas 11:28. Jesus respondeu: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Então Jesus diz que feliz é aquele que ouve e que guarda a palavra, aquele que obedece a palavra, aquele que vive segundo a palavra. Esse é feliz. A obediência a Deus também ajuda a que as nossas orações sejam atendidas. 1 João 3, do 21 ao 22. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, você tem as suas orações atendidas. Por quê? Porque você obedece aos mandamentos de Deus e assim você faz o que agrada ao Senhor. A obediência também faz com que nós recebamos o Espírito Santo.
O Espírito Santo ele vem através da obediência. Então, no momento em que você crê em Jesus, você cumpre a ordem de Deus, que é aceitar o Filho dele como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, nesse momento, então, você recebe o Espírito Santo. Você foi obediente a Deus e então você recebeu o Espírito Santo. Aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que ainda não creem em Jesus, esses, no momento em que eles obedecerem a ordenança dada por Deus, eles também receberão o Espírito Santo. Atos 5:32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo é concedido àqueles que obedecem à palavra de Deus. Amém? A obediência também ajuda a purificar as nossas vidas. 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o seu coração. Portanto, agora as nossas vidas foram purificadas pela obediência à verdade. Que verdade? A palavra de Deus. Ou seja, se você obedece essa palavra, automaticamente você começa a eliminar da tua vida aquilo que não presta, aquilo que pode atrapalhar o teu casamento, o teu relacionamento com os filhos, o teu relacionamento no ambiente de trabalho, o teu relacionamento com a igreja. Você vai eliminando. Portanto, a sua vida vai sendo purificada através da sua obediência à palavra de Deus. Por último, para sermos servos de Cristo. É impossível você ser servo de Jesus, é impossível você ser servo de Deus sem obedecer. Impossível. Olha o que Jesus disse em Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Para ser servo, você tem que obedecer. Para ser servo, você tem que acatar. Não adianta simplesmente dizer Senhor, Senhor e rejeitar aquilo que Ele ordena e não obedecer aquilo que Ele ensinou. Quais são os maiores problemas causados pela falta de obediência? Quais são as principais consequências que nós podemos encarar aí na nossa comunhão com Deus por falta de obediência? Religiosidade, que é uma coisa que Deus abomina. 1 Coríntios 7:19. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também não é nada. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. 1 Samuel 15:22. Samuel, porém, respondeu: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. O profeta Samuel perguntou para o rei Saul nessa ocasião aqui: por acaso Deus se agrada mais de sacrifícios e de ofertas do que de obediência? Então não adianta, irmão, jejuar, não adianta subir no monte, não adianta fazer campanha, não adianta fazer nada se você não estiver obedecendo a palavra de Deus. Vai ser tudo em vão. Porque o que o Senhor se agrada de verdade é observarmos atentamente a palavra dele. Amém? Além disso, a falta de obediência pode gerar em nós também mentira e hipocrisia. São outras coisas que Deus também abomina. 1 João 2:4. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Você crê em Deus? Creio.
Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Crê. Crê nada, rapaz. Você é um tremendo de um mentiroso. Porque se você cresce em Jesus Cristo, se você conhecesse Jesus Cristo, você então obedeceria a palavra dele. A falta de obediência pode despertar algo terrível, a ira de Deus. Efésios 5:6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Colossenses 3, do 5 ao 7. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Portanto, a ira de Deus pode se acender contra aqueles que desobedecem à palavra dele. A Bíblia não diz exatamente o que é a ira de Deus, o que vai acontecer se Deus se irá. A Bíblia não diz isso. Aí vai ser a tratativa de Deus com o desobediente, a tratativa de Deus com o rebelde. Deus não tolera rebeldia. Desobediência é a mesma coisa que rebeldia, a mesma coisa. 1 Samuel 15, 23. Olhem que patamar a palavra de Deus coloca a rebeldia. Só para vocês entenderem como é sério isso. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. A Bíblia coloca a desobediência e a rebeldia no mesmo patamar de feitiçaria, para vocês entenderem o quanto isso é desagradável a Deus. E aí ele complementa: a arrogância é a mesma coisa que a idolatria. Aquele que é arrogante, ele não se submete à vontade de ninguém. Ele vive do jeito dele, ele faz o que ele acha certo. Ele não aceita que o outro saiba mais. Ele não aceita que a instrução do outro seja melhor. Ele não aceita mudar de ideia. Ele não aceita estar errado em nenhum momento. E o arrogante, ele é tão ruim, tão pecador quanto o idólatra. Então, meus irmãos, isso é algo muito, muito sério. E as autoridades terrenas? Nós devemos obedecer às autoridades terrenas? Nós devemos obedecer, por exemplo, os nossos chefes, os nossos professores, os nossos pais, o presidente da República. Tem um monte de gente que não votou no Bolsonaro, que detesta o Bolsonaro. E aí, deve se submeter a ele? Sim. Mateus 23, do 1 ao 3. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Olha que interessante. Jesus, ele condenava severamente os fariseus, porque ele sabia que os fariseus eram hipócritas, eram pessoas religiosas, que por fora eram uma coisa, como ele mesmo disse: com seus lábios me honram, mas os seus corações estão muito longe de mim. Jesus condenava esses homens por causa da hipocrisia deles. Eles batiam no peito por serem guardadores da lei de Moisés. Pura religiosidade, pura falsidade, pura hipocrisia. Porém, ainda assim, Jesus disse para a multidão e para os discípulos: obedeçam esses homens e façam tudo o que eles mandarem. Senhor, mas ele é um hipócrita. Senhor, mas ele é um religioso. Não importa, obedeça. Tudo o que ele disser você faz. Porém, não faça o que ele faz. Não viva como ele viva. Mas respeite a autoridade dele.
Romanos 13, do 1 ao 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Por quê? Porque Deus não tolera desobediência. Deus não tolera rebeldia. Se Deus não tolera que você seja rebelde com Ele, como é que Ele pode tolerar e permitir que você seja rebelde com outra pessoa? Se Deus exige que você obedeça a Ele, como é que Ele pode permitir então que você não obedeça o teu chefe, o teu prefeito, a autoridade policial? Tito 3:1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer o que é bom. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6, do 5 ao 6. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Existem escravos hoje? Teoricamente não, né? Nós sabemos que em alguns lugares aí, escondidos no mundo, você ainda encontra escravidão, infelizmente. Porém, nós aqui não vivemos mais num regime de escravidão, né? Nós somos assalariados, nós somos funcionários, né? Pelo menos a maioria de nós é. Então, nós podemos aplicar isso às nossas vidas enquanto empregados. Obedeçam os seus patrões, não somente quando eles estão te vendo. Ou seja, não seja um hipócrita, não seja um bom funcionário, um bom empregado apenas quando você está sendo observado. Mas seja bom o tempo todo, seja honesto o tempo todo, seja correto o tempo todo, principalmente quando ele não estiver te vendo. Por quê? Por amor a Cristo. Porque é isso que agrada a Deus. Porque foi isso que Jesus fez. Obediente o tempo todo. Amém? Efésios 5, do 22 ao 23. Mulheres, obedeçam aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Esse versículo se refere à igreja. Então, obedeçam os líderes. Por quê? Porque se tiver rebeldia contra o líder, a obra não prospera. E quando a gente fala líder na igreja, a gente fala líder de todas as áreas. Então, nós temos o líder da música, o líder do louvor, se submeta a ele. Nós temos a imagem do pastor, ou em algumas igrejas, o presbítero, ou o reverendo, seja lá o que for, né? Tem o culto, o círculo de oração. Quem é o responsável pelo círculo de oração? É o irmão tal, é a irmã tal. Ok, então submeta-se à autoridade daquela pessoa. Amém? Essa é uma instrução direta para a igreja. Então, meus irmãos, em resumo, Deus espera que sejamos obedientes? Sim, obviamente sim. Filipenses 2, do 5 ao 8. Guarda bem essa palavra. Seja a atitude de vocês
a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Então a Bíblia nos diz para nos espelharmos em Cristo, que a nossa atitude seja a mesma atitude de Jesus, que foi obediente o tempo todo, foi obediente até a morte. Romanos 5,19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Sabe por que você está salvo? Porque Jesus foi obediente. Sabe por que você tem um lugar no céu? Porque Jesus foi obediente. Graças à obediência de Jesus, o sacrifício dele satisfez as condições de santidade de Deus. Então, irmãos, que nós consigamos a cada dia sermos mais obedientes a Deus. Obediência é guardar a palavra, é cumprir aquilo que a palavra diz.